Oi, Top Models de hoje está num cenário um pouco diferente, mas a história de hoje ainda começa com uma história. Há exatamente 50 anos, em um congresso cheio de matemáticos e biólogos, um matemático francês entrou e bradou para todo mundo que a teoria da evolução estava incompleta. Mas como assim teoria da evolução? A evolução não é um fato, não é que nem a gravidade? Então, deixa eu explicar. É sim como a gravidade. Gravidade, a gente tem o que acontece e tem o nosso entendimento. O que acontece é que coisas caem, é que planetas andam no espaço. E o nosso entendimento disso é o que mudou ao longo dos anos. Veio Galileu, falou, tudo cai com a mesma aceleração. Veio Newton e falou que tem uma força que puxa uma coisa com as outras e juntou planetas com gente caindo aqui na Terra. Aí veio Einstein e falou que, na verdade, a gravidade não é uma força, é uma deformação. Tá, talvez venha daqui a um outro tempo falar que, na verdade, a gravidade não é uma deformação no espaço-tempo, que é uma outra coisa. Tudo bem. Continua sendo verdade que coisas caem e que planetas andam. O que muda é a teoria que a gente tem, é como a gente entende isso. E nesse sentido, evolução é a mesma coisa. O que é verdade é que a gente tem DNA, que existem fósseis, que o nosso DNA é muito parecido com o de alguns animais e menos parecido com o de outros, e muito menos parecido com o de planta. E, por exemplo, se você tiver duas linhagens de mosca e deixar elas se reproduzindo em separado, talvez uma hora elas não consigam se reproduzir mais. Todas essas coisas são fatos, você observa isso. Evolução é esse arcabouço, esse princípio geral que a gente tem, esse princípio conjunto que explica todas essas coisas. Assim como gravidade é o que explica o movimento de planeta e coisas que caem aqui na Terra. Então, na verdade, está tudo bem falar que a teoria evolutiva está errada. Não errada, mas que está incompleta. E foi isso que o Dr. Marcel Schustenberger, nesse congresso em abril de 1956, falou ali no meio de um monte de biólogo irritado. E na verdade foi um congresso muito produtivo, eles abriram muitas perguntas que até hoje a gente não conseguiu responder. Mas o que eu vou trazer para vocês hoje é uma, especificamente. Então pergunta para você: o que acontece se você rebobinar a fita da vida? E se você não sabe o que é rebobinar, pensa resetar. O que acontece se você resetar a fita da vida e tocar ela de novo? Pensa bem na sua resposta. Porque se você tocar ela de novo e acontecer a mesma coisa, será que isso quer dizer que nada é aleatório? Que o bicho que for se adaptar vai ser sempre o mesmo e nada muda? Por outro lado, se você rebobinar a fita da vida e tocar ela outra vez e acontecer uma coisa completamente diferente, será que tudo é aleatório então? Como é que é isso? Bom, eu vou apresentar o argumento número 1. Convergência evolutiva. Convergência é quando coisas partem de pontos diferentes e chegam no mesmo resultado. Por exemplo, asas. No reino animal, você tem asa em morcego, em ave e inseto, e mais um tempo atrás, lá no pterossauro, no dinossauro. E todos eles têm asas parecidas, ainda que evolutivamente eles tenham desenvolvido isso de maneiras diferentes. Asa de inseto não tem osso, é feita de coisa diferente e tal, mas todos eles chegaram em asas muito parecidas. Então isso faz o cientista perguntar, mas por quê? Por que não vem um animal e desenvolver uma hélice de repente? Será que isso são só restrições do meio que ele tá ou tem alguma coisa mais profunda? Por exemplo, um outro exemplo legal é bichos que nadam. Tubarão, golfinho, boto, todos eles, peixe-espada e até o ictiosauro, todos eles têm meio que o mesmo formato. Então você pode dizer, é um formato mais hidrodinâmico, alguma coisa? Ou será que tem algo mais fundamental nessa convergência deles? Porque um animal que nada até que de forma bem ágil, mas que não parece nada com eles, é o polvo. O polvo nada rápido até, mas não parece nada. Então, será que o polvo escapou da convergência? De onde vem isso? Porque o polvo também vive embaixo d'água, também tem que nadar rápido. Por que o polvo não tem o mesmo formato? Agora eu vou apresentar um argumento para outro lado. Ele não tem um nome muito bonito, então eu vou chamar de argumento dos números hiperastronômicos. Dá uma olhada. Você é feito de DNA. Você tem DNA no seu corpo e o DNA tem 4
bases, 4 letrinhas. Então você é basicamente uma sequência de um monte de letrinhas de DNA, um monte de bases, certo? No seu caso você tem 3 bilhões, eu não sei escrever de lado, tá? Você tem 3 bilhões dessas letras em cada uma das suas células. Mas vamos fazer de conta que você só tivesse 2. De quantas maneiras possíveis eu poderia construir uma pessoa? Bom, podia ter uma pessoa que ia ter AA, uma ia ter AT, uma ter AC, AG, e assim todas as combinações com 2 letras, usando essas 4 letras do nosso alfabeto, de 4 letras do DNA. Aqui no caso você teria 4 possibilidades para o primeiro cara, vezes 4 possibilidades para o segundo cara, para a segunda letra. Então isso aí seria num total de 16, um instantinho, 16 sequências. Um total de 16 sequências possíveis. Então se eu quisesse encontrar, se eu sou a evolução e eu tô, assim, faz de conta que a evolução tem uma vontade própria, e eu tô tentando encontrar uma sequência em específico, tá, tem uma chance aleatória assim de 1 em 16 de eu encontrar. Tudo bem. O problema é que você não tem só 2 letras na sua sequência de DNA, você tem 3 bilhões. Então em vez de 4 vezes 4, vai ser 4 vezes 4 vezes 4, 3 bilhões de vezes. Então 4 vezes 4 vezes 4, aqui 3 bilhões de vezes. Isso é 4 elevado a 3 bilhões. Isso é mais ou menos 10 elevado a tipo 1,8 bilhões. 10 elevado a 2 bilhões. 10 elevado a 2 bilhões é 1 seguido de 2 bilhões de zeros. 1 seguido de 2 bilhões de zeros. Esse é um número grande demais para o universo inteiro. Para você ter uma ideia, o número estimado de átomos no universo é 1 seguido de 80 zeros. 10 elevado a 80. Isso quer dizer que o número, se você pudesse escrever todas as sequências de DNA com o comprimento da sequência de DNA de um ser humano, você precisaria de muitos universos para poder escrever tudo isso. É sequência demais. Para a evolução encontrar uma sequência em específica, é como ela encontrar uma agulha num palheiro maior que o universo. Maior que o multiverso dos multiversos. É um número gigante demais. Por isso o nome hiperastronômico. Mas daí, se a chance da evolução encontrar uma sequência em específico é tão pequena, como é que ela encontra o mesmo resultado mais de uma vez? Fica claro que tem alguma coisa faltando aí. De repente, ela não precisa encontrar a sequência certa, de repente ela só tem que encontrar o resultado final, não sei. E se a gente voltar à pergunta, quando você rebobina a fita da vida, se você tocar ela de novo, a evolução vai encontrar os mesmos resultados? De verdade, a melhor resposta que eu posso dar é que a gente ainda não sabe. Isso é pesquisa que está acontecendo hoje e que, se a gente der sorte, talvez daqui a alguns anos eu possa fazer um outro vídeo e contar uma resposta melhor para vocês. Mas no momento, continua sendo um mistério que entrete a cabeça de um monte de biólogos, matemáticos e tudo mais. De repente você vira um cientista e conta pra gente qual é a resposta. Tchau!